A gente pensou em tentar começar apresentando vocês dois, lendo um pouquinho da descrição de vocês, e aí depois a gente dá a palavra para vocês, e aí começa a palestra, e depois a gente abre um ciclo de conversas. E aí, geral, pode ter perguntas, enfim. Então, eu vou ler um pouquinho. Alice Workman, idealizadora da organicidade, especialista em punk, plantas alimentícias não convencionais, pesquisadora da biodiversidade alimentícia. Formada em design para sustentabilidade pelo Gaia Education Brasil, tem especializações com Ernst Gott, Vada Likinup, Vera Frois e Nath Muget. Cursou medicina chinesa na Asbanto e estudou História da Arte na UFRJ. Praticante e aprendiz da arquitetura urbana, acredita que a continuidade da existência da nossa espécie está ligada à observação, interação e regeneração com a natureza que habitamos e nos habita. Daniel Gabriele é sócio fundador da Organicidade, bacharel em pintura pela EBA, UFRJ, e pós-graduado em licenciatura. Tem especializações com Ernst Gott e Vada Likinup. Atua como gestor de projetos, prototipando soluções sistêmicas. Aprendiz dos ciclos naturais, encontrou na agricultura uma forma de expressão, onde cultiva uma escultura no espaço-tempo. E aí, então, acho que agora a gente passa a palavra para vocês, e aí fiquem à vontade. O nome da palestra, gente, é Agricultura Urbana, Punks e Agrofloresta. Perspectivas de um solo vivo. Agora é com vocês, gente. Nossa, muito obrigado, gente. Que eu também. Sem falar. Agradeço muito pelo convite, a Zana e Camila, e esqueci e todo mundo o nome do seu último nome agora, não consegui. Ai, não tem seu nomezinho ali embaixo do nome, perdão. Mas... Ângela, desculpa. Ângela, desculpa. Prazer aí, agradeço o convite mesmo, da gente estar aí integrando, acho que esses assuntos, né, que são tão integrados, mas a gente teve uma tendência durante um tempo aí, enquanto sociedade, de desintegrar, né, o lugar que a gente habita, das consciências sistêmicas que a gente precisa cultivar em nós para habitar. E esse pensamento, né, fragmentador, ele é importante também, né, para o desenvolvimento desse raciocínio que também tem seu valor, né, esse método científico, esse método de entender as partes, né, dividir e separar para poder entender, mas aí eu acho que pegou um momento em que a gente não soube a hora de integrar com o resto, né, então a gente acabou botando todas as coisas nas caixinhas das coisas e aí nunca mais abriu e tentou juntar as pecinhas, assim, a gente tem os Legos todos separadinhos, mas a gente nunca montou o castelo, sabe? Então eu acho que é muito dessa perspectiva que a gente quer trazer um pouco para vocês hoje aqui nessa conversa. Eu queria botar uma apresentaçãozinha para vocês, aí vocês me falam se vocês estão vendo direitinho e tal, porque é sempre um dilema, essas coisas digitais. Vamos ver se funciona. E acrescentando, então, essa fala, enquanto o Daniel abre aí, que agradecer novamente, né, por esse espaço que é tão necessário, cada vez mais nos tempos atuais que a gente habita, para realmente fazer essa integração. Então, a gente ficou muito feliz com o convite da Yazana, né, para falar de um assunto que também é tão invisível a gente, que é o solo, ao mesmo tempo que ele é tão essencial, né? Então, trazer essa perspectiva de algo que a gente não está acostumado a pensar, acho que no nosso dia a dia, por mais que ele esteja presente ali da sua forma diária, né? Sim, sim. E é muita alegria poder falar para o pessoal da UFRJ, né, desse prédio que é tão querido por nós, de habitante. Fiquei 6 anos aí fazendo pintura lá no Pamplonão, na EBA, bons tempos. Foi onde tudo começou, Foi onde né? Tudo começou. Para a organicidade. Então, por mais que, enfim, hoje as coisas estão diferentes, né? Os ensinos estão virtuais aí, a gente está se adaptando ao meio que a gente criou. E é isso, esse estudo contínuo, eu acho. Vamos começar, né, falando. Sim, e aí um pouquinho para quem não conhece. Exato. Quer falar? Pode falar. Tá bom. Então, gente, só para vocês entenderem um pouco de onde a gente veio e para onde a gente vai, né? A gente é da Organicidade, nós somos os fundadores da Organicidade.
E a organicidade é uma rede que regenera ambientes, conectando os ecossistemas urbanos através da integração entre os saberes ancestrais e as novas tecnologias para melhorar as vidas nas cidades. Então, o que isso quer dizer, né? Significa que a gente atua, né, promovendo a biodiversidade alimentar com a SPANC, né? E através dessa prática da agricultura urbana e de todas as atividades que a gente faz enquanto organicidade, a gente tenta sempre gerar esse saldo positivo, esse saldo que vai regenerar pode ser um microambiente, pode ser uma janela, uma sacada, uma varanda, mas que naquela varanda, naquele micro jardinzinho, você vai ter biodiversidade para você, vai ter para os polinizadores, enfim, você vai cultivar o ecossistema urbano através dessa biodiversidade. Você vai dar, né, sustento para os polinizadores, vai dar alimento para os dispersores de semente, e assim você vai ser um foco de saldo positivo dentro dessa malha urbana tão concretada, né? Então, a organicidade, eu acho que traz um pouco dessa visão de como habitar a cidade e gerar, na medida do possível, esse saldo positivo que gera regeneração. Sim. A gente entende que através do cultivo da biodiversidade, né, alimentícia, a gente está regenerando os ambientes e fala dessa integração dos saberes ancestrais, porque a gente também entende que não é uma novidade, né, a vida coabitando com o ecossistema, né, a vida humana, no nosso caso. Então, a gente busca aprender com esses saberes que ainda permaneceram acessíveis para a gente hoje em dia, através de seus guardiões, né, através de muita guerra mesmo. A gente sabe que não é uma história de amor, né, e romântico. A gente sabe o genocídio mesmo, que essa visão hegemônica da vida causa, né? Então, a gente busca aprender com esses saberes para integrar nas vidas urbanas, porque somos seres urbanos, né? Eu e o Daniel, a gente cresceu nos ambientes urbanos, a gente não vem de uma prática, de uma família que tem uma prática do campo e nos passou isso, a gente teve acesso com isso já mais velhos e percebeu esse valor. Então, acho que isso é importante da gente ressaltar através da SPANC, que regenera os ambientes pelo próprio cultivo, né? Então, a gente faz isso através dos cursos, das consultorias, dos projetos, mentorias, né? Que a gente atua essas atividades, assim. Então, essa Sim. visão. Inclusive, fazendo um pequeno lobby, quem está com a gente sabe, né? Toda quarta-feira a gente tem um rolê punk, que a gente faz uma coleta de punks que aparecem, que brotam pela cidade, e aí a gente, às 19h19, a gente apresenta essas punks que a gente coletou, fala sobre elas, mostra o nome científico, explica um pouco uma forma de usar, né? E quem quiser acompanhar também essa nova forma de olhar para a cidade, né? Como um ambiente que produz alimento apesar de tudo, né? Acompanha com a gente nessas quartas-feiras. Apesar e necessariamente. Sim, exatamente. E a gente queria começar, gente, com uma grande pergunta, e vocês que fazem arquitetura, né? Tô brincando. Queria ver quem sabe me dizer o que todas as grandes cidades do mundo têm em comum. Quem já viu a gente fazendo essa pergunta? Não vale responder antes? Também. Não, pode até responder se quiser, mas espera um pouquinho, deixa quem não viu ainda, se quiser responder. Tá? Não consigo ver o chat aqui. Eu tentei procurar isso. Tijolos. Também, mas não só. Também. Lixo. Mas na sua origem, o que todas as cidades, nas grandes cidades, na sua origem, têm em comum? Historicamente, né? Ó, então chegando aonde eu quero. Alguém falou um rio. O Lucas falou também, um rio. E sim, de fato, não só um rio, mas o que possibilitou todas as grandes cidades, todas as grandes civilizações do mundo a existirem até então, foi essa abundância de solo fértil aonde você queria se colocar no mundo. Né? Se a gente for olhar, né, o que todos esses ambientes que hoje são as grandes cidades têm em comum é justamente essa abundância de funções ecossistêmicas, né, entre o teu solo fértil, recursos
o que a gente chamou de recursos naturais por muito tempo, né? A abundância de água, de água e de solo fértil. Água e solo Basicamente fértil. isso. Quando você olha, né, para o Rio Tigre e Eufrates, que é o clássico da história né, que a gente aprende na escola, né, o berço da civilização, era o meio de dois rios. Era um lugar extremamente fértil, né? O Rio Nilo, no Egito também, né? A crescente fértil, sim, né? Esse ambiente, né, que originou muito dos Rio de Janeiro. registros que a gente tem históricos. Se eu não me engano, acho que são mais de 300 rios que tinha no Rio de Janeiro, que desaguavam na Baía de Guanabara. Todas as grandes cidades são ambientes dessa concentração de recursos, né? Se a gente for analisar isso. E o que a gente fez com esses recursos foi justamente enterrar eles, né? E acho que da crescente fértil, né, que é tão falado quando a gente estuda, acho que a civilização ocidental, né, é muito forte historicamente a gente fala dessa região, e a gente tem a própria derivação da linguagem que a gente usa, né, do latim, do humus de humanidade, né, que vem desse lugar. Então o nosso nome, né, enquanto espécie, né, a raça humana, né, a espécie humana, ela vem do humus, né? Esse radical do humus, que também deriva a palavra humildade, por exemplo, mas a humanidade vem do humus, que é basicamente o cocô da minhoca. Então, a gente vem do cocô da minhoca. E essa palavra já mostra o quão intrínseca é a nossa necessidade, né, do solo para a nossa existência, né? O quanto isso é imperativo, o quanto isso está conectado na raiz do nome da nossa espécie, né? Está conectado abstratamente através da linguagem e fisicamente através da nossa realidade. Então, é uma coisa que vale sempre olhar, porque a maior riqueza que a gente tem, né, é o solo para a gente poder cultivar o nosso alimento. Que a gente concreta, né? Sim, e aí eu trouxe esse dado justamente por isso, né? Tipo, hoje tem mais de 80% da população brasileira concentrada em cidades, e a gente tem nas cidades uma lógica de urbanização, né, uma lógica de construção que simplesmente segrega a cidade do ecossistema em que ela foi inserida. Que é aquilo tudo que pôde originar a cidade, né? A fertilidade do solo, a riqueza e a abundância de água. O Rio de Janeiro, gente, o Rio de Janeiro tinha 300 rios e hoje a gente tem que beber água de esgoto do Guandu, sabe? Isso, para mim, é o exemplo mais claro do quão desconectado a gente pode estar enquanto cidade, né? No nosso dia a dia, na nossa realidade do cotidiano, das coisas que realmente importam, dos ciclos naturais que envolvem a gente nesse ecossistema, né? Então, aqui tem um exemplinho, quem não conhece, gente, procura também, tem Instagram, tem no Facebook, que é Árvore Ser Tecnológico, que ele dá esses quadrinhos super fofos, informativos, extremamente didáticos, sobre uma infinidade de coisas muito interessantes. Então, se vocês quiserem procurar também, até para fazer a apresentação de vocês também, é super fofo, ele disponibiliza essas coisas de graça também. Então, enfim, pequeno parênteses. Mas é isso, a Ilha de Calor, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro, não sei quem já teve a possibilidade de olhar, a gente mora aqui em Santa Teresa, então a gente consegue ver a Baixada e a Serra, né? E o que a gente vê no dia a dia é basicamente a umidade vindo da serra, vindo do mar, e aí ela bate naquela parede de concreto que tem na Baixada, no centro da cidade, tudo, e a chuva não chega aqui. A chuva, ela para lá, e a bolha de calor da cidade, né, e das cidades satélites do Rio de Janeiro, dessa grande massa de concreto e asfalto, ela impossibilita que o ciclo da água aconteça de uma forma saudável, equilibrada. Então, a nossa forma de urbanizar, ela é suicida, no caso, assim, para ser bem simples, né? A gente está destruindo exatamente a coisa que nos mantém com a possibilidade de aglomerar tanta gente num lugar tão pequeno, né? Que é a cidade, as grandes cidades são isso. É uma densidade populacional absurda, né? Então, a gente trouxe aqui esse exemplo que eu acho extremamente didático também, que é um mapa da superfície de calor. São cada pixel, né? Você mede por um ano, e aí, quando dá a temperatura mais quente, fica marcado nesse mapa. Então, são os pixels mais quentes de uma década, da década de 1980, no Rio de Janeiro. Então, você vê que está variando lá entre 22 graus, chega até 38, né? Tem picos ali de 40, 44, mas é bem amarelinho, fofo, tem até pontinhos azuis, que é ali na Floresta da Tijuca, no maciço da Pedra Branca, né? Rio de Janeiro, maior floresta urbana do mundo, a gente é extremamente privilegiado, mas a gente não dá a mínima para isso. E aí, quando chega em 1990, a gente já vê que em uma década a coisa deu uma degringolada já, porque já tem vários pontos com
48 graus, 50 graus, né? E você vê que exatamente na malha urbana e naquele urbanismo desenfreado, né, do entorno do Rio de Janeiro. E aí, quando a gente chega em 2000, gente, isso faz 20 anos atrás já, tá? A gente não faz ideia de como tá agora, porque não tem mais esse mapinha fofo. Mas você vê que nos anos 2000 já, você vê que existe um estresse climático já absurdo, né? Você não tem mais uma área verde. Você tem que pensar que a floresta, as plantas, elas precisam de 25 graus Celsius como temperatura ideal para sobreviver, para se reproduzir e ter saúde para poder ser uma planta, né, que se desenvolva, produza seus frutos e perpetue a sua genética. O clima tropical. Né? O clima tropical é isso. E aí você vê que até 1990, nas florestas, você conseguia atingir uma coisa mais razoável. Mas quando você chega aqui em 2000, você vê que toda a floresta já está em estresse climático. Não tem nenhuma planta no Rio de Janeiro, no momento, que vai ficar saudável o ano inteiro. Esses picos são do momento de maior calor. Então, no verão, você vê que não existe mais um lugar que seja de um clima favorável para as plantas, justamente pela essa falta de noção das necessidades dela, né? Então, eu só queria trazer isso para dar um choque de realidade na nossa realidade urbana, né? E aí, só para chocar um pouquinho mais, isso aqui o pessoal fez como era São Paulo antes da urbanização, né? O mar de concreto de São Paulo matéria, né? já foi uma biodiversidade absurda, né? A gente está falando da Mata Atlântica, o bioma mais biodiverso do mundo. Rio de Janeiro e São Paulo estão nisso, né? E aí você olha que São Paulo tinha campos de cerrado, né? Ali nos bairros de Bela Vista, Butantã, Ipiranga, Vila Mariana, tinha essa característica de campos cerrados, por ser um planalto já, São Paulo é mais alto e tal. E também tinha várzeas, tipo uns alagadiços, meio que um mini Pantanal, que era na área ali do rio Tietê, né? Então você tinha todo o delta do Tietê com muita água, com muita abundância também de solo fértil, né? e nutrientes. E você ainda tinha a Mata Atlântica, que é nessa região da Avenida Paulista, né? Quem diria, mas era um lugar de uma super floresta de Mata Atlântica. E você pode ver pelos nomes dos bairros de São Paulo. Muitos dos bairros têm nome de árvores, né? Esses ambientes de transição, né? Então, essa é uma história, né? São Paulo foi assim. E agora a gente vê que existem rios mortos, muita poluição, de pessoas tendo chuva de cinza das queimadas do Pantanal, né? Você vê que as coisas realmente estão razoavelmente apocalípticas, mas não temo. Vai dar tudo certo. E aqui também um exemplo de uma outra perspectiva, né, da aglomeração humana, né? Porque quando a gente olha no mapa da biodiversidade global, você vê que na América do Sul, especificamente aqui no Brasil, você tem a maior biodiversidade do mundo, maior concentração de espécies por metro quadrado, né? Então, e os estudos falam que a Amazônia, a floresta amazônica, ela só é do jeito que ela é por conta da intervenção humana. Então, o pessoal fala da terra preta de índio, né? A terra que é super fértil, que possibilita essa floresta imensa crescer, mas ao mesmo tempo tem um papo de que o solo tropical é muito fraco e ruim para cultivar, mas ao mesmo tempo a gente tem uma das maiores florestas do mundo. Então, todas essas coisas que vão sendo introjetadas na nossa cabeça, né? De importação de uma forma de entender o mundo que não tem a ver com a realidade do clima tropical que a gente vive, né? A gente foi muito colonizado nesse sentido. Mas o que eu queria trazer é que, por conta de uma outra relação com o solo, com o ambiente que a gente vive, né, os índios, né, antigamente, você tinha mais de 500 mil pessoas vivendo na floresta amazônica. Diferentes etnias, diferentes, né? Populações, etnias, culturas inteiras. E toda essa biodiversidade, né, essa domesticação das espécies, aqui fala de 85 espécies, que já se consta estudos sobre a domesticação humana, né? São espécies florestais, são agriculturas florestais, tropicais. É outra coisa, não são os campos monótonos de trigo que a gente vê nos climas temperados na Europa, né? Da onde vieram os colonizadores que introjetaram isso na mente de quem mora aqui, né? Então, é muito dessa perspectiva que eu queria trazer para vocês um pouco. E entender que as cidades são ecossistemas, que nós não estamos separados da natureza, né? Nós somos natureza, o que a gente faz é natureza, o que a gente pensa, né? Ailton Krenak fala isso, que é genial, né? Tudo que a gente consegue conceber com a mente humana é natureza, porque nós somos natureza. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala é natureza. E por isso essa responsabilidade também com tudo isso, né?
a gente por inteiro, a natureza, né? Sim. E um organismo de relações biodiversas. Hoje foi uma fala mais cedo do Emanuele Coxa, que não sei quem participou aí, do Encontro Selvagem, e que ele falou que a gente precisa admitir isso, né? A gente precisa... eu fiquei com vontade de falar, a gente precisa berrar isso, a gente precisa aceitar que somos biodiversos por inteiros, né? Nós todos, se a gente olhar o corpo humano mesmo, ele é essa colaboração de bactérias e micro-organismos vivos, né? Que a gente, às vezes, nem tem consciência mesmo de todos. Sim. Então, é muito mais do que células humanas, né? A gente é composto por essa mistura colaborativa de organismos, muito mais do que células humanas. Então, parece que a gente precisa parar com a batalha de negar isso, né? E aí tem um vídeo para passar para vocês agora, não é isso? Sim, vamos ver se funciona. Mas 5 vai ser legal se a gente minutinhos. conseguir. É um vídeo rapidinho, mas eu acho extremamente didático. E como o tema daqui é como a gente percebe, né, o solo dentro dessa perspectiva urbana, dentro da nossa realidade, enquanto seres urbanos e viventes de cidade, né? A gente achou muito legal trazer para vocês. Eu vou tentar funcionar nessa paradinha aqui. Dá? Vamos lá. E aí vocês me falam se está vindo com som, tá, gente? Porque é isso, eu sou meio ignorante na arte Sempre. Vocês estão das vendo? internets. Estamos vendo. Tá com som? Por enquanto, não. Então, acho que vai ser isso. Tem que tirar aqui? Não, aí vai dar um negócio muito... Vai dar um estreito ali. Peraí. Tira. Estão falando aqui que é para compartilhar a guia, não uma janela. Compartilhar guia, ver se vai assim. Obrigado, gente. Testes. Não fiquem bravos comigo. Vê se rola agora o somzinho. Foi. Foi, então? Eu acho legal a voz do locutor, assim, é bem... Fiquem ligados. É um vídeo de 2011, tá? Mas é tão atual. Não enxergamos. Não pior. Andamos por cima dele, o pisamos todos os dias. Mas, na verdade, nós precisamos dele, como o ar que respiramos. Já chegou a hora de conversar sobre o solo, e já é a hora de proteger o solo. Sem ele, não há vida. Ele nos alimenta, e nós somos responsáveis pelo que ocorre com ele. O solo é formado pela lenta decomposição das rochas, através do sol, dos ventos, da chuva, animais e plantas. São necessários 2.000 anos para criar apenas 10 centímetros de solo fértil. Apenas 10 centímetros em 2 milênios. Solo que nós desgastamos em poucos anos e que é irrecuperável. As florestas e as plantas protegem o solo. Mas a cada ano, 13 milhões de hectares de florestas são desmatadas e se faz uma exploração inadequada da terra. Ademais, vemos a expansão dos monocultivos e da agricultura em terrenos inclinados. Depois da colheita, terrenos são deixados sem proteção ou cobertura, e isso acelera enormemente a erosão. E assim, levado pelo vento e pela chuva, perdemos 24 bilhões de toneladas de solo fértil apenas no ano de 2011, o que equivale a uma perda de 3,4 toneladas por cada habitante do planeta, incluindo as crianças e os idosos.
Hoje, danos relacionados à erosão dos solos custam $70 por ano para cada um de nós, um custo de 490 bilhões de dólares em todo o mundo. Uma cifra inimaginável. Nossas cidades também crescem rapidamente. Na Europa, cada ano se transforma em um espaço urbano, uma superfície do tamanho de Berlim. Metade destes solos são selados, um solo onde nada mais poderá crescer. Mas solos férteis são finitos e, portanto, têm um valor incalculável. Investidores e governos já perceberam isso. Uma corrida para os solos ao redor do mundo já começou. A apropriação de terras, frequentemente com meios e propósitos questionáveis. Milhões de hectares de terra mudam a cada ano de dono, com o preço de deixar muitas pessoas sem sustento e famílias desamparadas. Muitos destes são os mais pobres dos pobres. E como não possuem alternativas, acabam por desmatar a floresta porque precisam de terra para sobreviver. Mais do que nunca, precisamos de solos férteis e saudáveis. De acordo com projeções, a superfície agrícola disponível por habitante ano se reduzirá pela metade até 2050. Mas neste momento, 1 bilhão de pessoas irão para a cama com fome todas as noites. 1 bilhão de pessoas já é um número absurdo e serão cada dia mais se nós não distribuirmos o solo de maneira justa ou se não aumentarmos dramaticamente a produtividade sobre cada pedaço de superfície agrícola. Ou se não descobrirmos um segundo planeta. Mas talvez não seria prudente confiar nessa última opção. A problemática do solo e da terra é um assunto que praticamente não prestamos atenção, tampouco os nossos políticos. Nós vemos as prateleiras dos supermercados cheias, acreditando que ficarão assim para sempre. Mas, na verdade, estamos vivendo com um empréstimo a custo do solo e o solo é finito. Estamos tirando dinheiro de uma conta a qual nunca fazemos nenhum depósito. Um dia, essa conta ficará vazia. Terminaremos no vermelho. E sem solo. Mas a boa notícia é que sabemos o que fazer para que nossos filhos tenham solo no dia de amanhã. Temos sempre que lembrar que o solo é um ser sensível que necessita de cuidados, não é uma fábrica. O solo é um direito de todas as pessoas, e este direito precisa ser garantido por leis. Nós não podemos nos permitir enterrar debaixo do asfalto nossa fonte de subsistência. A solução está em nossas mãos. Precisamos abrir os olhos e encontrar formas práticas de aplicar nossos conhecimentos para que um dia não percamos o chão debaixo de nossos pés. Ele é meio... Gostaram do vídeo, gente? Ele meio... né, dá uma certa tristeza com esse processo todo, mas ao mesmo tempo não mostra no vídeo, mas existem possibilidades, né, de regeneração do solo que a gente tem experimentado também e visto muita gente com resultados incríveis. Então, eu acho que existe luz no fim do túnel, mas existe também uma necessidade da gente perceber que sem uma noção conjunta, né, de que a gente está junto nessa, assim, né? Por exemplo, o que hoje eu sinto muita falta e com esse momento da gente é cada vez mais difícil de entender, mas que a gente está numa comunidade, né? A cidade, ela é uma comunidade de pessoas, cada bairro, cada quarteirão é uma comunidade, as pessoas não se sentem parte, as pessoas têm a casa delas, têm o trabalho delas, e o processo de chegar até o trabalho, esse trajeto, ela não conta como um lugar que é dela, que é um espaço público, né? Os espaços públicos são de todos nós. Então, como a gente perceber também a cidade, como a gente perceber a forma que a gente usa os nossos espaços, que são coletivos, que são de todos, né? Como a gente usa isso em benefício dos ecossistemas urbanos, do benefício da nossa cidade e da natureza que habita nela com a gente, né? A gente não está sozinho, por mais que a gente ache que a cidade é dos humanos, a gente tem, né, centenas de animais,
Tem um estudo do Henrique Rajão, não sei se ele está aqui com a gente hoje, mas que é um grande professor e parceiro, que já mostrou que na cidade do Rio de Janeiro existem mais espécies de pássaro do que na Alemanha inteira, em Portugal inteiro, sabe? Então a gente está num lugar que existe uma biodiversidade, existe uma inter-relação entre muitas espécies além da nossa. E eu acho que a grande sacada é a gente, como o Ernest fala, né, da gente se perceber como parte de um sistema e não como os donos do rolê todo. Né? Sim. Alguém tem algum comentário sobre o vídeo que veio à cabeça? A gente retorna. Sim. E aí, gente, o que a gente queria trazer... A nossa grande mestra, né, dos solos. Eu acho que é impossível a gente falar sobre os solos, principalmente os tropicais, sem falar da Ana Primavera, que é, acho que, a grande mãe terra, eu ia falar, né? Porque ela realmente se dedicou a pesquisas e a trazer esse raciocínio técnico, né, que muitos das populações ancestrais vinham falando e comprovando através da prática, né, da própria existência da Amazônia, como o Daniel falou, e ela trouxe isso para dentro desse lugar né, que trouxe para a academia, sociedade, né? Conseguiu mostrar dentro de um método que é aceito pela academia, né? Porque a grande dificuldade é isso, a gente tem muita teoria que ela é baseada em fatos empíricos, em processos, em práticas, transmitidas oralmente, transmitidas das mais diversas formas, mas se ela não tem uma roupagem, né, de um estudo científico embasado, ela não consegue ter esse respaldo para o resto do mundo, vamos dizer assim, né? Para o mundo urbano, para o mundo científico. E por mais que se comprove na prática, né, você precisa desse respaldo técnico, acadêmico, para juntar os dois mundos e poder fazer isso ser universal. Né? Então, ela fez esse papel brilhantemente. Assim. A gente estava, até mesmo hoje também, a gente ia falar sobre solo, a gente pegou o Manejo Ecológico do Solo dela, que é um livro maravilhoso, e a gente trouxe essas pérolas para vocês. A gente indica a leitura, e que é um livro extremamente técnico, mas também poético, né? Porque eu acho que ela é uma grande poeta da terra também. E é um pouquinho, acho que, do que a terra nos ensina, né? A agroecologia nos ensina. Assim, a gente precisa, como o que está escrito aí, o mundo poderia ser bem outro, se manejado de acordo com as leis naturais. Mas, para poder manejá-las bem, necessita-se conhecê-las. Então, eu acho que... A gente não é ensinado na escola, né? Tipo, a importância de um ecossistema para a gente sobreviver no planeta passa, assim, brincando, né? E as informações técnicas que a gente tinha sobre o assunto não eram adaptadas do solo tropical, né? Ou mesmo adaptadas às características próprias de cada local, né? A gente, por muito tempo, teve essa necessidade de criar as receitas, né? De achar que um método, que uma visão de mundo, uma forma de interpretar o mundo está certa, né? A gente reproduz isso em muitas esferas, como humanidade, né? Então, a gente fez isso também com a forma que a gente lida com o solo. E isso causa, né, a desertificação nos diferentes ambientes que a gente vê, através da exaurir, né? De exaurir o solo, da exaustão mesmo daquela forma de cultivar que é uma exploração contínua da terra. Então, como que a gente vai manejar bem se a gente não conhece, né? Se a gente não se dedica a pesquisar e a investigar o que é um solo saudável, o que é aquele solo que está embaixo da gente, né? Se a gente cria culturas e gerações que não relacionam a comida com a terra, né? Que estão tão afastadas no nível de achar que a comida vem do supermercado e, como o vídeo falou, é uma conta infinita. Quem está pagando, né? Sim. A gente ainda não vivenciou para... E o mais surreal, né? Viveu para vivenciar, né? A gente fazia essas oficinas, que tipo, a gente fazia oficina de cultivo com os pais, com crianças, às vezes, e quando a gente tirava uma batata doce da terra e mostrava a batata doce, as pessoas ficavam em choque, mas as crianças
ficavam menos que os pais, cara, para você ver que já existe mais de uma geração já dessa divisão completa, né? Dessa segregação entre a natureza e a cidade e tal. Os avós têm essa noção ainda, né? Do pegar uma fruta do pé, de entender um pouco a época das frutas, né? Tem uma relação que traz um pouco essa memória. Mas os pais, né? Isso já era muito fortalecido, né? Mas aí 200 anos para cá, com a individualização total mesmo, né? Dos seres humanos, a gente acabou desequilibrando essa balança mesmo, né? É claro que é saudável a individualização, a gente se perceber como indivíduo, né? Especial e único, com suas características próprias, mas também a gente precisa perceber que isso não anula o fato de sermos interdependentes, né? De sermos totalmente dependentes mesmo da saúde do ambiente que a gente vive, né? E que a gente impacta, independente da gente querer ou não viver impacto. E a gente precisa tomar consciência disso para conseguir atuar mesmo, né, nesse impacto, assim, não ser dependente dele, né? Não ser totalmente inerte a ele, como se, né, a gente pode atuar. Isso que ela fala que é genial também, né? Tipo, mesmo morando em cidades de concreto, vidraças e asfalto, a humanidade não escapa aos ciclos vitais e não escapa de ser somente um membro do ciclo vital que rege toda a natureza, do átomo até as estrelas. A luta contra a natureza é, portanto, a luta do ser humano contra si mesmo. Então, eu acho que a gente está nesse processo de autoconhecimento enquanto espécie ainda, né? A gente está nessa adolescência da humanidade, mas acho que já está na hora de a gente dar uma amadurecida mesmo, porque não está dando mais tempo para a gente ficar nesse lugar de achar que não quer mais brincar, né? Tipo, não quero mais brincar de planeta Terra, vou fazer o que eu quero. Não dá mais para ser assim, né? E aí, chegando nessa... O que é Ana Primavera? Uma das coisas que ela coloca, né? Como o que é o solo, né? Tipo, ela exemplifica o solo falando que o solo funciona como um corpo, com a diferença de que não tem órgãos alinhados ao longo de uma espinha e seu sangue não circula em artérias fechadas, mas em poros abertos. Então, ela já dá essa dica, né, de que o solo, ele é um ser vivo. Acho que facilita, né, quando a gente humaniza para compreender mesmo, porque a egotrip da humanidade é tão grande que a gente humaniza para é muito tempo de cultivo, né, na gente enquanto sociedade, nas nossas mentes, né, essa forma de pensar monocultural, de supervalorização da espécie humana também, né? Então, é claro que a gente vai ter mais facilidade, mais proximidade com o reino animal. A gente consegue acho que identificar tanto, né, se o animal está triste, está com medo, muito mais fácil do que se uma planta está feliz ou alegre, né, se o solo está saudável ou não, né, se o que os fungos, enfim, querem dizer, né, que podem até ser o sorriso do solo, né, os fungos. Os cogumelos são o sorriso do solo. Mas a gente tem essa dificuldade, então é claro que ter esse cuidado de não humanizar excessivamente, mas para a gente facilitar o entendimento do que também são outros seres vivos, né, para além dos humanos, a gente humaniza para fazer essa comparação com um corpo, né, que é o que a Ana Primavera propõe ali, só que é um corpo que não tem ossos, né, ele não tem estrutura de olhos, bocas, narizes, como a gente está acostumado no corpo humano. E aí eu acho legal que ela fala que na biologia designa como um ser vivo tudo que possui um metabolismo próprio, e o solo possui. O ser vivo é de ordem superior quando possui uma temperatura própria, e o solo a tem. É considerado um ser terrestre quando aspira oxigênio e libera gás carbônico. O solo faz. Mas a vida do solo não é fácil de entender, por estarmos acostumados a ver corpos alinhados numa ossatura e cobertos por uma pele, que era isso que a gente estava falando, né? Os seres vivos no solo fazem parte dele, modificando e influenciando-se mutuamente. O solo é formado através da sua vida, e a vida é típica das características específicas do solo. Quer dizer que o solo determina a sua vida e a vida determina o solo. Então não dá para reproduzir, né, o que funciona em determinado ambiente, para uma agricultura, para um cultivo, para um plantio, né? Para um paisagismo, para uma interação na cidade, né? No solo, pode não funcionar para um ambiente de características totalmente diferentes, né? Então, é sempre
esse círculo virtuoso, né? Em vez de vicioso, do solo à vida e a vida do solo, um é determinante do outro. Exatamente. E aí o que eu acho legal de perceber, né, que quando se fala em solo, se fala essas questões, geralmente falam de 3 características básicas, são as características físicas, né, tamanho do grão do solo, né, dos grânulos do solo, se é uma areia que tem um grão um pouquinho maior, se é uma argila que tem um grão muito fininho, e aí isso impacta, né, na capacidade de drenagem do solo, tudo isso. Você tem as características químicas, que é se o solo é ácido, se o solo é básico, quais são os nutrientes que tem disponíveis no solo, quais são os elementos que estão lá disponíveis, né? Se tem muito nitrogênio, se tem pouco, se tem, né, uma quantidade de calcário, né, que é o cálcio, para, de repente, num solo um pouco mais perto do mar e tal, mais salino, né? E tem as características biológicas, que são os seres que habitam esse solo. E para a gente que vive num clima tropical, gente, a característica biológica é o fator crucial que vai manter o nosso solo vivo, fértil e disponível para a gente fazer o que a gente quiser de plantio com ele, para ele poder estar sempre com esse saldo positivo energético. Porque o que acontece? No clima tropical a gente tem muito calor e muita umidade. Então você tem um metabolismo muito intenso. Você pega, por exemplo, na floresta amazônica, né, que está quase lá no Equador. Você pega, o metabolismo daquela floresta é absurdo, as plantas crescem demais. Você pega uma folha lá, a folha do tamanho do seu corpo, são coisas gigantes, lá é tudo enorme, porque você tem calor e você tem umidade. Então, nesse sentido, o mais importante no solo, né, é você estar sempre ciclando os nutrientes. Como você tem um metabolismo rápido, vai ter sempre folha caindo, vai ter sempre planta caindo, planta morrendo, bicho morrendo. E o metabolismo do solo, aqueles bichinhos que vão comer aquilo tudo e transformar em nutrientes para as plantas de novo, eles têm que estar super ativos, porque as plantas consomem rápido, os bichinhos consomem rápido, tudo vai muito rápido. Eles vivem muito rápido. Eles vivem muito rápido. Né? Como é que era? Acho que era de 3 a 30 minutos. De 30 minutos a 12 horas, não era? De 2 horas. De 30 minutos a 2 horas, né? A velocidade que, por exemplo, uma ameba cria uma geração. Então, por exemplo, em um dia de ameba, são 12 séculos da humanidade, para você ter noção da dimensão da rapidez do metabolismo desses seres. Né? De 12 a 13 séculos, né? De humanidade. Então, eles fazem umas 48 gerações. Então, a grande sacada que a gente queria trazer para vocês, né? Dentro dessa perspectiva do solo urbano, do solo com biodiversidade, né? Falando das punk, falando de agrofloresta, a gente percebeu o solo como processos e não insumos, né? A gente está muito acostumado a bota aí até um adubo e planta, né? Traz um insumo de fora, paga um dinheiro, gasta uma energia, polui o planeta, destrói uma montanha, joga aqui no canteiro e planta que vai dar tudo certo. Mas o custo, né, que está aí não colocado é enorme e a gente não vê porque a gente terceiriza isso, a gente externaliza esse custo. Né? Então, nesse sentido, que os processos são muito importantes. Esse processo de vivificar o solo, de perceber a vida nele. Né? Você tem em 1 centímetro cúbico de solo mais de 20 milhões de fungos e bactérias, gente. São populações inacreditáveis. Né? Tem, nesse livro do Manejo Ecológico, fala do peso dos micro-organismos em 1 metro cúbico de terra. Assim, você fica de cara com a quantidade de... São quilos de bichos microscópicos em 1 metro cúbico. Microcosmos, literalmente. Microcosmos, né? Exatamente. E o que vai definir o tipo de processo, né, que você vai aplicar em determinada região, no seu ambiente, onde você estiver? Acho que se fosse para definir, né, para colocar uma coisa que seria o que você precisa fazer, é observar primeiro. Né? Você primeiro realmente precisa se observar o sistema que você está, como são os processos naturais daquele sistema, né? E muitas vezes a gente já está em um ambiente que foi muito modificado naturalmente, né? Então a vida natural já quase não existe, quando ela existe, né? Que é a maior parte dos contextos urbanos. Então a gente precisa também partir de um ponto de vista um pouco mais punk, né? Eu diria que tem a ver com essas plantas que têm uma capacidade maior de se adaptar aos diferentes ambientes. E não perder... Mas, enfim, isso a gente vai perceber, né?
Sim. É porque o slide não era esse que eu ia falar. Não, tudo bem. Porque se deixar a gente fica falando umas 4 horas, gente, mas a gente foi informado. Ainda mais resumir esse assunto, né, do solo vivo, gente. Realmente não vai dar para a gente abordar nenhuma parte do que esse assunto merecia. Sim. Até para a gente poder trocar mais e abrir para as perguntas, né? Sim. Mas acho que o que a gente realmente queria trazer também com relação ao desenvolvimento das plantas e o solo, que é essa questão do solo adensado, né? Nas cidades a gente presta quase nenhuma atenção ao solo, né? O solo fértil, ao solo como terra cultivável na cidade. Então a gente pega a arborização urbana, por exemplo, né? E aí a gente vê pelas cidades, bate aquela ventania, aquela chuvarada de janeiro, fevereiro, que nos bons tempos tinha, porque esse ano nem chuva teve em fevereiro, porque enfim, o clima tá louco, e aí a gente vê sempre aquelas árvores caindo. E por que elas caem, gente? Porque não existe um trabalho dentro da saúde do solo. Tipo, a gente tem um solo adensado na cidade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, mas você tem um solo que 10 centímetros depois é uma pedra. Então a árvore ela não tem onde se aprofundar nas raízes e se estruturar no solo. Ela vai se espalhando para o lado, e aí quando vem o vento, você vê aquela pedação de concreto tomba com a árvore, porque a árvore não tinha profundidade, ela tinha só se espalhou as raízes, né? A gente não leva em consideração isso. O solo estava compactado, também, né? E isso é resultado do mau uso do solo mesmo, né? Sim. E aí tem esse círculozinho que fala basicamente o problema que é o solo adensado, e muita gente não entende porque, mas não entendi por que o solo adensado causa tanto problema, mas é basicamente porque um solo adensado não tem oxigênio. E aí a raiz não consegue absorver os nutrientes sem oxigênio no solo. Fica deficiente a absorção. E aí esse metabolismo da planta diminui, né? Essa absorção de nutrientes. A gente tem planta que morre ela não consegue absorver água, né? Ela morre de sede no solo encharcado, por exemplo. Simplesmente porque não tem a capacidade físico-química de absorver esses então é sempre um equilíbrio, né? É sempre um equilíbrio dos fatores. Nunca vai ser um nutriente só, nunca vai ser adubação ou o aereamento, né? Revirar o solo, por exemplo, né? Você não é um ou outro, porque você pode revirar o solo e acabar compactando ele mais, né? E acabar criando esse solo adensado, que é o solo que não tem permeabilidade mesmo, né? Basicamente vira um concreto. E a água chove e cria os alagamentos, né? A água não consegue ser absorvida pelo solo. E aí muitas vezes também você vê, mas aqui está falando de safra, né? Safra pequena, de qualidade, mas a gente não está falando de agricultura, a gente está falando aqui de urbanização, de arquitetura e tal. Mas se você quiser fazer um projeto de paisagismo, por exemplo, não é uma safra pequena, mas é uma planta bonita ou não, né? Para o seu cliente e tal. Em relação ao desenvolvimento da planta. Os processos do solo, gente, o processo da vida, o processo que as plantas interagem com o solo, com o ar, com as pessoas, é dado. A gente não tem como alterar isso, né? São as leis da existência da vida no universo. A gente só pode estudar elas, né? E os estudos que a gente faz mostram justamente sobre isso, né? O que é um solo fértil, né? Que é tão conhecido. Acho que é senso comum, né? Que um solo, uma terra fofa, né? Uma terra fofa e preta é um solo fértil. Então a gente já consegue associar o solo de determinadas florestas, equivalentes de florestas, né, para o seu ambiente. Então, essa bioestrutura que chama, né, do solo, ela é grumosa, né, ela é porosa, ela absorve água, ela é fértil. A gente tem esses extremos no Brasil, né, dos solos argilosos e solos arenosos, que a gente poderia como 2 extremos de um ambiente que, né, tem muita matéria orgânica e, ao mesmo tempo, é pouco poroso, né? É pouco permeável, como argila, por isso que os mangues, né, eles alagam, por mais que tenha muita água, muita matéria orgânica, aqueles nutrientes não estão disponíveis para as plantas. Então, não é um ambiente que cultiva qualquer coisa, a gente não consegue cultivar uma alface, uma planta que necessita de um ambiente mais fértil num manguezal, né? Porque tem muita água. Não é esse raciocínio, mas também não é só a irrigação, né? Então, é sempre equilibrar com uma areia, né? Que é esse ambiente que é muito mais poroso, não acumula água, mas também só determinadas espécies vão nascer ali adaptadas àquele ambiente, né? De falta de... Então, a gente precisa entender esses 2 polos para ir construindo
né, e regenerando o solo, que acho que é o principal. Sim, através da observação a gente consegue entender um pouco, né? Tipo, entender. E a observação a gente fala, né? Não é só o olhar, né? Mas é com todos os sentidos, é sentir o cheiro da terra, é pegar com a mão a terra, apertar a terra e ver se ela forma um bolinho na tua mão ou se ela se desfaz, que não tem estrutura. E você entender que se ela faz um bolinho com a sua mão, ela tem mais argila, se ela se desfaz, ela tem mais areia. E como você colocar, né, um meio termo que a planta gosta, né, que é aquele solo que faz uns gruminhos, mas também deixa a água passar, não empoça. Deixa então, as raízes, né? Um solo fofo para as raízes. É se colocar um pouco no lugar de raiz, né? Querendo permear a maior quantidade de espaço possível para crescer, né? Claro, vai depender do porte da planta, que você está falando, que é meio proporcional, as raízes com a parte aérea. Então, você precisa pensar do ponto de vista das raízes dessa planta, né? Sim. E criar esse solo fofo, fértil, permeável. Fértil e feliz. E a gente queria finalizar, gente, com uns exemplos também de umas ações que a gente já fez, que foram essas experiências práticas que tornaram a gente um pouquinho mais ligado na necessidade disso, né? A ponto de poder falar para vocês isso. Então, aqui é uma das nossas rolês pela cidade que a gente consegue ver. A gente só trouxe mostrando, né? Depois, não sei se vocês querem, mas a gente pode disponibilizar essa apresentação para vocês também, para vocês terem esse material. A gente pode mandar um PDF para vocês. Os GIFzinhos não vão funcionar, infelizmente, mas fica bonitinho a apresentação para vocês. E aí, a gente mostrou aqui, tipo, isso aqui são plantas que são mensageiras do solo urbano, gente. Isso aqui, na primeira foto, é um coentro, no meio uma beldroega, no segundo tem uma serralha e uma trapoeraba. Quem quiser saber mais, vai no Rolê Punk quarta-feira, porque a gente está sem tempo, a gente só vai mostrar para vocês que essas plantas brotam e essas plantas são indicadoras de que existe um solo fértil debaixo do concreto. Existe na fresta a possibilidade da vida brotar. Isso é lindo pra cacete. Tipo, acho que isso é o que move a gente, assim, nessa percepção. São todas plantas alimentícias, né, e medicinais. Sim. Aí, e espontâneas, que nascem realmente espontâneas. Nos muros e meio-fios da cidade. Nas frestas da cidade. É comida brotando e falando que o solo fértil está ali, né? É só você querer olhar, né? Eu acho que esse é a grande paixão nossa também, assim, de conseguir identificar e perceber e mapear, né, o que há de comida na nossa cidade, o que tem brotando e o que isso indica. Porque um dos estudos da Ana Primavera também são essas das plantas mensageiras, né? As plantas bioindicadoras. O que significa aquela planta brotar espontânea ali? E cada planta traz uma mensagem. Pode ser excesso de nitrogênio, pode ser falta de cobre, pode ser solo adensado. Tem plantas específicas para isso. E essas plantas são, ao mesmo tempo, a resolução do mesmo problema. Então, se tem uma planta nascendo nesse solo adensado, essa planta muito provavelmente tem uma raiz extremamente forte e resiliente que vai perfurar esse solo adensado e vai tornar ele mais apto a outras espécies. Então, essa é a tecnologia da natureza. E por isso que as punk são imprescindíveis para a agricultura urbana. Porque elas estão aptas, nessa loucura que a gente criou para a gente mesmo, a mostrar para a gente o caminho de volta à conexão, né? a esse ecossistema urbano realmente biodiverso. Sim, elas não só regeneram o solo, né, como também a nossa relação com o universo vegetal, que é essa relação de analfabetismo, né, de cegueira, que a gente não enxerga mesmo, que existe o solo fértil ali numa praça com clima de deserto, né? Nada nascia ali, e depois de 2 anos a gente fez uma microagrofloresta no meio da Lapa, com toda a noite louca, com todo o carnaval, com todo o Réveillon, com todos os shows gospel gigantes, com tudo isso. Apenas usando resíduos de podas, né? Exatamente. A gente pedia para a Conurb caminhões de poda urbana que iam para um aterro sanitário em Seropédica, né? O gasto de energia, o absurdo de uso, né, desse material que é tão rico para o solo, e a gente utilizou esse material, levava motosserra, levava facão, fazia mutirão, picotava tudo e alimentava o solo, e regenerando o solo, a gente possibilitou um lugar onde nada nascia, né? Você vê que as plantas estão verdes, estão saudáveis, e ninguém regava, não tinha nenhum tipo de manutenção nesse sentido. É a capacidade do solo de reter umidade através da regeneração desses processos, né? Processos naturais. Desses processos de podas, desse processo de implementação da matéria orgânica no solo, que é os galhos e as folhas secas das podas das cidades que viravam
e ainda se gasta, né? Porque isso é o que no Rio de Janeiro, pelo menos, isso acontece. Em Niterói, os caminhões da Conlube, não é Conlube, né? Mas os caminhões lá de quem pode, já vem com triturador, eles trituram no mesmo local e já adubam o solo com aquela matéria orgânica. Então, existem soluções muito simples que fazem a gente ter uma resiliência maior na nossa cidade, né? Não precisar gastar com água, não precisar gastar com paisagismo. Que é dinheiro público, né? Que pega esses recursos e direcionam eles para os aterros sanitários, enfim. E isso acho que em todos os níveis, né? A gente sabe quem entende mais. Acho que semana passada teve o Lucas aqui, né? Essa questão da logística dos resíduos sólidos urbanos. E a gente sabe como é literalmente burro essa forma, né? E existem tecnologias, gente, e essa tecnologia aqui a gente aplicou na Fundação Progresso, fez um jardim de chuva que foi lindo, porque foi um jardim co-criado com mais de 70 pessoas em oficinas, todo o projeto foi pensado em conjunto, né, multidisciplinarmente, com várias pessoas incríveis, o pessoal da pós-graduação do paisagismo da PUC, a Cecília Rezog e o Pierre, que são mestres do paisagismo ecológico e dessas soluções inspiradas na natureza para os projetos urbanos. E a gente conseguiu aplicar e transformar um lugar que era só concreto, a gente quebrou o concreto e fez um jardim de chuva. O que é o jardim de chuva? É basicamente um solo permeável feito para captar a água da cidade que vai para aquelas manilhas, né, do sistema de águas pluviais e entra no mar cheio de metal pesado, de poluição e o caramba. E aqui a gente propõe que a natureza faça um papel de filtragem e melhoramento dessa água, e em vez de tudo de uma vez para o mar, você tem uma liberação gradativa e lenta, né? Causa as enchentes, né? Você impede que tenha essa saturação por conta da impermeabilização do solo. Você ainda cultiva ambientes, né, com plantas alimentícias não convencionais, flores comestíveis que vão servir de alimento para passarinhos, para os polinizadores urbanos, né, de forma geral. É um jardim comestível, gente. Isso tudo aqui tem muita coisa de comer. São mais de 80 espécies que a gente colocou ali. Todas do princípio da agrofloresta, né? É um plantio extremamente adensado, com muita riqueza de biodiversidade. E isso retorna na gente numa taxa de fotossíntese, né? Numa absorção da luz do sol. Isso que extremamente adensado, porque, né? Se a gente for olhar o nosso contexto, quem conhece a região da Lapa, aqui no Rio de Janeiro, centro da cidade, principalmente ali, essa praça, né? Quem já foi ali na Fundição, acho que tem muita gente do Rio de Janeiro aqui, sabe que é um lugar extremamente árido, né? Um lugar extremamente seco, que é um lugar de escassez em volta, né? De concreto, assim, de uma temperatura muito quente. Então, o plantio adensado ele vem como resposta para esses ambientes, né? A gente precisa ir com espécies punk, né? Que são as espécies que são mais adaptadas a essas condições extremas e que também vão trazer essa abundância de matéria orgânica, de podas, de colheitas, de flores, de realmente regeneração do ambiente, né? Se a gente for olhar em nível sistêmico. Sim. Então, A gente queria abrir para as perguntas, gente. Correndo, desculpa pelo... A gente sempre corre, mas é que a gente também atrasou um pouquinho para começar por conta das loucuras digitais. Então, fique à vontade para perguntar. Eu queria muito que vocês perguntassem, na verdade. Então, normalmente a gente está fazendo um bloco assim de 3 perguntas, se vocês acharem legal. Tá ótimo. Porque aí já responde tudo de uma vez, acelera o processo também. Quem quiser, gente, pode abrir o microfone, perguntar, mandar no chat, fica à vontade. Sim. E aí, acho que, então, para finalizar a indicação, né, a gente tem uma biblioteca virtual que tem esse livro, Manejo Ecológico do Solo da Ana Primavera, lá na pasta de solos. Tá no nosso site, o link para a biblioteca, também no link do Instagram, né, que a gente tem um perfil, quem não conhece ainda, perfil da Organicidade no Instagram, tem um link ali no perfilzinho, que vai para a biblioteca também. Tem muito material lá. A gente pode também enviar esse link desse vídeo que a gente passou. Sim. E tem uma indicação, né, de um documentário de 2019 sobre agrofloresta, para quem quiser também, produzido da TV Câmara, com alguns estudos de casos, bem legal. E aí, quem quiser, a gente pode indicar. Vou parar de compartilhar.
compartilhar então aqui. Que bom que está todo mundo sem dúvidas. Eu tenho uma coisa para perguntar. Boa noite, gente. Boa noite. Eu não sei se minha pergunta é meio idiota, mas eu fiquei com dúvida de se todas as punks são muito resistentes, assim. Porque na fala de vocês me parece isso, mas como eu não tenho ainda muita noção do que são, assim, é meu primeiro contato aqui e seguindo vocês no Instagram há pouco tempo, aí eu fiquei com essa dúvida. Então, não, basicamente é uma boa pergunta, porque as punk, elas são uma denominação que envolve uma imensidão de plantas, assim, são mais de 30 mil espécies. Então, você tem espécies para todos os lugares possíveis, e assim como são para todos os lugares, algumas que são para um, não são para outros, e vice-versa. Então, tem ambientes de muita sombra que vão existir punk, que vão ser super bem adaptadas para aquele ambiente. Mas essas plantas não vão funcionar em qualquer ambiente. Então, punk é uma denominação bem geral, assim. Aí dentro das punk tem esse universo de... Bem geral mesmo, né? Acho que eu queria... porque, a princípio, a gente poderia falar as plantas alimentícias não convencionais são aquelas que vão ser mais resistentes porque elas não foram domesticadas, né? Elas geralmente são as plantas menos convencionais da gente encontrar em cultivo e por isso comercializadas, né? Por isso não convencionais. E por isso elas são mais adaptadas a ocorrerem espontaneamente. Mas punk não se refere só a esse grupo de plantas. Também se refere, por exemplo, a partes não convencionais de plantas convencionais, como é o caso da banana verde, do mamão verde, da folha da batata doce, folha de beterraba, folha de batata. São plantas que a gente encontra comercializadas, mas tem partes que não são convencionais da gente encontrar, né? Não encontra facilmente. Então, também diz respeito à flor de rúcula, né? Então, não necessariamente, né? As punk, nunca dá para generalizar assim com as punk, porque é um grupo realmente muito grande de plantas alimentícias que não convencionais, que basicamente quer falar tudo que a gente pode comer, mas a gente não consome. Por algum motivo. Por algum motivo. Seja questões de não aparecer na feira, sejam questões de uma monotonia do nosso gosto mesmo, do nosso prato que a gente está acostumado. Sim. Mas... Eu queria falar um pouco também, não é bem uma pergunta, mas eu queria falar um pouco dessa importância, né, das punks, principalmente no momento que a gente está vivendo de pandemia, e toda vez a gente acaba vendo na mídia o aumento da insegurança alimentar, né, que a gente vem vivendo. Inclusive, um dos temas que eu estou trabalhando é o tema, na verdade, do meu trabalho final, né, de conclusão de curso. E aí, essa associação que a gente pode fazer, né, do próprio alimento surgindo como uma alternativa, principalmente para as pessoas que não estão tendo dinheiro ou perderam o emprego também, dessa cada vez mais democratização do acesso de meios de produção, da horticultura, seja também das agroflorestas. E eu acho que é super pertinente, está super em voga hoje em dia. E queria parabenizar você pelo trabalho, pela iniciativa, que realmente é incrível e acho super necessária. A gente fica super feliz. E eu acho que é bem isso, assim, eu acho que elas são mensageiras do solo, né? E mensageiras, por consequência, da própria vida no planeta. E elas estão emitindo mensagens todo dia quando elas brotam por aqui, né? Pelo nosso entorno. Às vezes, na sacada aqui da janela, nasce uma planta na fresta ali do parapeito, sabe? E ela é comestível. E a gente não pediu por isso, mas a Terra está te enviando. Então, é muito legal a gente estar com esses olhos atentos, né? Estar com essa visão curiosa para ver, né, essa imensidão de possibilidades que a vida te dá todos os dias. E às vezes a gente fica com a nossa cabeça tão fechada nas telinhas, né? Eu mesmo, cada vez mais me desespero perceber quanto tempo eu tenho gastado olhando para um celular para fazer as coisas que tem que ser feitas, porque cada vez é tudo mais digital, né? Mas ter esse tempo de parar, olhar e se maravilhar com isso tudo é essencial para a gente permanecer bem da cabeça. Eu acho muito necessário mesmo, agradeço a sua fala. Esse assunto, né, as punk como alternativa para um incremento da sua renda, né, se você é agricultor familiar, ou mesmo
na sua alimentação. E é curioso, porque a gente precisa atuar, acho que, de várias frentes, né? O agricultor, ele sabe que pode comer, ele não traz para vender porque não tem demanda. Então, a gente, como consumidor, precisa criar essa demanda, precisa criar essa conscientização, né? Precisa demandar essa variedade, precisa demandar essa diversidade, esse cuidado, né? Diminuir essa distância, né? Entre a relação de quem produz seu alimento e consome, até por questões de saúde mesmo e por essas questões da soberania alimentar, né? Que a gente precisa estar cada vez mais atuante como cidadão, principalmente como ser urbano, porque é na cidade que as decisões são tomadas, né? Que as leis, assim, de certa forma. Por mais horrível que seja essa centralização, é o que acontece. Então, a gente precisa ter essa consciência para conseguir realmente criar essa relação saudável, né? Cidade. E não só achar que por a gente estar produzindo o nosso alimento, não estar no campo, a gente tem poder de atuar sobre as decisões que influenciam o campo. E eu me sinto, acho que, uma sortuda, porque as plantas me encontraram, né? E realmente, eu acho que é isso, eu sou a grande aprendiz delas. É um trabalho incrível e é um potencial de realmente, se a gente tem iniciativa, vontade, para regenerar, né? Esse ambiente mesmo, assim. Então, é um assunto infinito e a gente está realmente querendo aprofundar nele online, gente. Então, amanhã é quarta. Tem aula, né, para falar mais de punk, especificamente. Então, quem ficou interessado amanhã... Eu acho que a Camila tinha falado da gente fazer uma dinâmica, né, de 3 perguntas. E tem mais uma aqui, atropelou. Tá escrito no chat, da Bruna. Tem como levar esse jardim de chuva para os terraços de prédios já construídos nas grandes cidades? Olha, tem, mas é uma missão projetual bem intensa, assim, porque o jardim de chuva é basicamente uma piscina de retenção de água, né? Só que com terra. Então, se você está fazendo em cima de um prédio, você vai ter que ter um trabalho absurdo de entender como a água vai funcionar ali, porque infiltração no terraço vai dar ruim, né? Então, às vezes eu acho que o jardim de chuva em si não pode, mas existem formas de você criar jardins suspensos, um teto verde, em que você consiga coletar essa água e ter algum tipo de filtragem, mas não seria bem um jardim de chuva, mas seria, de qualquer forma... Na verdade, essa a gente deixa para os arquitetos, né? Porque a gente planta, a gente sabe das plantas. E se vocês falarem que é viável construir um jardim de chuva, que é esse sistema de filtragem, né, no terraço de um prédio... Eu acho que mas ligado ao sistema pluvial da cidade, gente, eu planto. Se vocês falarem que é possível... porque tem 2 tipos de jardim de chuva, né? Você tem o jardim de chuva infiltrante e o jardim de chuva que não é infiltrante, que é justamente essa piscina fechada. Então, acho que no teto de um prédio teria que fazer esse não infiltrante, porque você não tem conexão com a terra. Mas aí, por favor, arquitetos, solucionem esse problema para nós. Eu fiz EBA. Estava ali no 6º, 7º andar. Nunca subi, nunca desci. Temos 3 perguntas. Eu tenho uma pergunta também, que é sobre o projeto lá da fundição, porque realmente ela é uma área muito árida, né? Mas antigamente existia uma lagoa lá. Então, eu queria saber como estava esse chão, esse solo, mesmo sem oxigênio, né? A princípio, por conta do concreto, como ele estava ali debaixo, como... Isso é muito legal, cara, porque realmente tinha a Lagoa do Boqueirão da Ajuda lá, que ela foi aterrada, acho que em 1800 e tanto, 1900, um pouquinho, alguma coisa assim. Acho que é 1889, uma parada assim. E aquele mutirão Olho d'Água, que não foi o Jardim de Chuva, foi um projeto antes do Jardim de Chuva, a gente só começou ele porque veio um cara mostrar pra gente a última nascente da Lagoa do Boqueirão, que nascia no meio daquele deserto árido ali, daquele canteiro. Então, a gente fez aquele plantio para regenerar aquela água que brotava ali, né? E que uma semana antes de a gente fazer o projeto, veio a SEDAI, achando que era um vazamento, quebrou tudo, acabou com o olho d'água e falou, realmente não era um vazamento não, acho que era um olho d'água. E foi embora e deixou tudo destruído. Nunca mais brotou a água, mas o solo ficava sempre meio úmido ali, né? E quando a gente fez o jardim de chuva, que a gente
fez um buraco de quase 2 metros de profundidade para fazer essa piscina de captação dessa água, né? Fazer as camadas de drenagem que são necessárias no projeto. E a gente achou camadas de civilização, assim, foi muito interessante, porque você tinha, enfim, paralelepípedo, aí depois você tinha asfalto, porque antes passava uma rua onde era a fundição, aí depois do asfalto você tinha pedra, aí depois da pedra você tinha uma argila estranha, e depois chegava na tabatinga, que é esse solo de mangue, esse solo de fundo de lagoa mesmo, assim, e é aquela argila preta, né, aquela coisa cinza, extremamente, né? Úmida, exatamente, é um cinza meio escuro, meio azulado, assim, sabe, uma terra linda, com cheiro de matéria orgânica mesmo, assim, e que é extremamente rica em nutrientes. Então, não é à toa que aquele jardim em 2 meses ficou bombando, porque fez aquela conexão que estava sendo aguardada há 200 anos de urbanização, sabe? Então, foi muito legal ver realmente essas camadas. Assim, a gente tem até foto. Mas a gente porque quando terminou, assim, a gente viu, dá para ver as camadas direitinho, sabe? Sim. Ficou bem legal depois. Depois a gente mostra. Faz um post. Sim. Essas coisas. Mas é isso, mas a maior parte era pedregoso, né? Era no mutirão olho d'água, a gente quebrou 3 picaretas, não foi nem enxada. Foi picareta que a gente quebrou tentando fazer um buraquinho para plantar uma mudinha, porque era tão denso aquilo que a gente teve que fazer um contato com a subprefeitura do centro e conseguir uma retroescavadeira para poder afofar 30 centímetros de solo, cara. E aí, quando a retroescavadeira enfiou, ela tirou, tipo, um pedaço que o cara falou que tinha mais de 2 toneladas, porque quando ela tirou, a retroescavadeira caiu para frente, assim, porque era um pedaço de asfalto que foi enterrado dentro do canteiro também. Que aquilo não era bem um canteiro, foi, tipo, entulho da obra que fizeram na praça ali. Não sei quem pegou. Aí jogaram entulho no canteiro e tentaram plantar uma grama que nunca vingou. Essa época anterior ao projeto que tirou aquele anfiteatro ali dos Arcos da Lapa. Tinha um anfiteatro levadinho ali que eles destruíram e enterraram. Sim. Ali na região. Respondeu sua pergunta de como era o som? Nossa. Responderam. E aí, gente, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Estamos finalizando, né, o nosso tempo. Um pouquinho atrasados, mas sãos e salvos. Acho que deu certo. Não perdi nada no chat. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Abrir. A licenciosa. Eu vou falar, então, da curiosidade que eu tô de como funciona o projeto de vocês, assim. Se é espalhado na cidade, se vocês têm um lugar que vocês plantam, enfim. Queria conhecer mais do projeto de vocês. Mas, então, a organicidade sou eu e a Alice, né? A gente está há 6 anos agora, né? Vai fazer esse ano. 6 anos fazendo esse projeto que já teve muitas frentes, mas o foco mesmo sempre foi aqui em Santa Teresa, que a gente tem nosso jardim escola, que é esse laboratório vivo que a gente cultiva e coleta as mudas e multiplica elas e trabalha essa biodiversidade, testa os consórcios, testa os plantios, vê o que funciona, o que não funciona. E é esse grande laboratório vivo. Onde por causa dele tudo começou, né? Que no início a gente fazia nos intervalos, né, de trabalhos convencionais. Vida, eu trabalhei, né, me formei em pintura, então eu trabalhava em acervo de obra de arte, montava exposição e tal, e aí no meio do tempo eu ia lá no jardim da Alice, a gente trabalhava junto, se divertia, né, porque não era trabalho, era o nosso hobby. E aí a gente entendeu, depois de um tempo estudando, que na verdade aquilo era o sentido da vida, o resto era passatempo, então a gente inverteu a história, assim. Que queria ser possível, acho que ver essa necessidade de trabalhar com a agricultura urbana, né, de trabalhar cultivando, fazendo o que a gente gostava e aprendendo com as plantas, né, e esse cultivo, e a gente percebeu que existe esse potencial, quando a gente cultiva a biodiversidade, né, em regenerar realmente os ambientes, e começou logo no ano seguinte, a gente foi trabalhar na Fundição Progresso, onde a gente ficou por 5 anos, lá desenvolvendo também um laboratório de permacultura, o Jardim Suspenso da Babilônia Carioca. Laboratório de permacultura urbana, onde a gente ofereceu muitas atividades
a gente fez muita coisa em mutirões, né, abertas, oficinas e tudo, e deu para a gente essa experiência de realmente multiplicar esse assunto, né? E tá atuando junto com a multiplicação de mudas no viveiro que a gente trazia. Então, o cultivo da biodiversidade foi abrindo várias portas, porque a gente percebeu, primeiro, que existia essa demanda de conhecimento sobre o assunto, né? As punk começaram a ficar cada vez mais na moda, mas ainda é moda, né? A gente ainda não vê essas ações... Questões sólidas sobre isso. Práticas, realmente, que fazem a diferença, principalmente para quem guardou esse conhecimento, né, por muito tempo. E aí a gente começou a trabalhar, a gente começou a realmente perceber o potencial da transformação dos espaços e prestar esses serviços. E a gente começou prestando esse serviço e descobriu que existe esse potencial mesmo, né? Tinha uma moça que roubava nossas mudas na Fundição Progresso. Aí um dia a gente descobriu que ela roubava as mudas. Eu falei, vocês não querem fazer nosso jardim? Lá em casa, aí a gente fez foi fazer o jardim dela. Ela parou de roubar nossas plantas. E aí a gente começou a fazer esses projetos e nessa prática a gente foi vendo realmente que as punk, além de serem mais adaptadas, né, para o clima que a gente está cultivando no planeta, com esses extremos e essa emergência que a gente está vivendo, elas também são a solução para muitas questões, inclusive são um caminho de regeneração pessoal, né, onde a gente realmente questiona essa visão de mundo hegemônica, né, globalizada, que acabou virando uma padronização, quando não precisava. A globalização ela pode ser plural, né? Ela não precisa ser padronizada. E a gente, acho que se encantou nesse universo, e hoje em dia a Organicidade é uma empresa, né, que atua em rede, né, justamente através do cultivo da prática, né, do cultivo da prática da biodiversidade, do cultivo na prática, né, na verdade, da biodiversidade alimentícia. A gente consegue oferecer projetos, cursos online. Agora mentorias. São só cursos online, antes a gente fazia presencial. Isso, a gente sempre acreditou, cara, que o presencial era essencial por causa da prática, assim, né? E como sem a prática não adianta a gente ficar falando 7 horas sobre agricultura, porque se você não botar a mão na massa e testar, não adianta, senão verdade, não vai servir, né, de nada. Mas a gente descobriu esses cursos online e a gente sempre buscou criar uma comunidade onde a gente pudesse trocar nossas experiências, porque a comunidade ela cativa as pessoas, através da experiência dos outros, a tentar também, né? Mesmo que seja um pouquinho, você tem um incentivo maior do que você sozinho na sua casa vendo um vídeo de YouTube. Sim, então, por muito tempo, acho que a gente teve vários braços de produção de mudas, de fazer para projetos e tal, e agora a gente realmente está nesse momento de olhar para tudo isso e talvez entender que mais potente do que produzir muda, né, de punk, vender, porque é difícil de encontrar mesmo, a gente sabe, que se a gente consegue passar o conhecimento e as pessoas começam a reconhecer essas plantas e são capazes de fazer suas próprias mudas, é mais eficiente. Também para o momento que a gente está vivendo, né, autonomia, né? De urgência, de realmente regeneração. Então, a gente está meio que se... olhando, né, esses 2 anos estão sendo 2020, 2021, para a gente olhar para como a gente consegue atuar a nível local, um pouco global, né, com a internet, quem sabe, e realmente fazer essa diferença necessária. Então, no momento atual, a gente tem um laboratório Jardim-Escola, que é onde a gente alimenta nas práticas, e quando nos tudo testes, melhorar, a gente vai abrir para cursos, mas por enquanto está só para a gente mesmo. Então, a gente está atuando com projetos, mentorias. A gente também tinha essa parte que era muito nossa, né, dos mutirões. Sim. Que é o encontro e a prática coletiva. Mas a gente está sendo desafiado a encontrar outras formas de fazer isso, né, nesses tempos. Então... Mas basicamente isso. Fazemos cursos, fazemos projetos. Tem que ser mais curta essa resposta. É verdade, a gente tem que trabalhar nisso. A gente vai melhorar. Na próxima a gente faz um pitch. Agora está na moda esse termo. Então, acho que é isso. Eu ia perguntar se alguém tinha mais alguma pergunta, mas acho que também já está no horário de vocês, né? Se vocês quiserem fazer alguma fala final, a gente agradece muito. A palestra foi ótima, assim, eu acho que agregou demais.
A última palestra que a gente teve, a gente falou muito sobre compostagem, e vocês também começaram já falando sobre minhoca, achamos ótimo. Então, é isso. Se vocês quiserem fazer uma breve fala final, é com vocês. Sim. Eu queria agradecer de novo, assim, eu fiquei muito feliz de ser convidado para falar na FAO por todo esse nosso histórico com a FRJ e tal. E é muito legal, né? Porque a EBA sempre foi aquele patinho feio, e aí a FAO é toda arrumadinha, e agora a gente da EBA falando aqui na FAO, então dá essa sensação de dever cumprido em algum nível subconsciente da minha pessoa, assim, então eu estou super feliz de ter sido convidado. E eu fico também muito feliz com esse retorno de vocês também, desse interesse, de vocês estarem presentes aqui, né? A gente já passou um tempo e continuam aqui, muitas das pessoas estavam no início, então acho que esse interesse para a gente é muito valoroso, porque é isso que a gente quer multiplicar e buscar essa percepção, né? Que a gente está nessa cidade e que a gente precisa trabalhar junto para ela continuar existindo, porque do jeito que está, a gente não tem um futuro muito promissor pela frente. Eu acho que cabe a gente, né? Cabe a nossa iniciativa enquanto seres dessa cidade e não terceirizar para o poder público, por mais que seja essencial a gente estar lá também. As nossas iniciativas, elas são também, acho que é da onde tudo surge, porque depois da gente fazer o mutirão de d'água, depois da gente fazer o jardim de chuva, ligou esse ano a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para perguntar para a gente ideias de políticas públicas. Então, quando a gente faz e quando a gente se une, quando a gente tem uma rede e a gente conversa e troca e constrói, as pessoas começam a olhar para aquilo, porque tem o que ver, né? A desgraça do ser humano é isso. Se a pessoa não vê, não toca, ela não está nem aí. Então, por isso que o solo também tem essa grande questão. Então, eu acho que é a gente se juntar. Agora, vocês ouviram a gente, venham fazer parte da rede. Vamos trocar juntos, assim, porque eu acho que é assim que a gente se fortalece, sabe? A gente precisa se fortalecer, é essencial para esse momento agora. Sim. Saber que estamos conectados nesse ecossistema. Acho que o Daniel falou tudo, queria agradecer novamente pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui, e apenas acrescentar que acho que a maior subversão, né, que a gente pode fazer nesses tempos é justamente servir a vida. Então, existem muitas formas de fazer isso, tem para todo mundo, e vamos juntos, cada um cooperando com o que tem para oferecer. Acho que... É isso que é muito legal da permacultura também, né? Fazer o que a gente pode com o que a gente tem, aonde a gente está. Então, ter esse lema na cabeça, né? Esse leme na cabeça, essa direção para tomar, porque são vários clichês, né? Mas é tipo, o ótimo é inimigo do bom. Então, muitas vezes a gente fica naquela utopia da revolução, na utopia de uma vida de conexão com a natureza, e a gente pratica isso no nosso dia a dia, segundo após segundo, e é difícil pra caramba. Eu passo por isso todos os dias, assim, né? Sou uma pessoa que foi criada na cidade, então se desvencilhar dessa visão hegemônica que a Alice falou, né? É muito difícil, mas é um trabalho diário, assim. Já tive festinha de aniversário quando era jovem no McDonald's, então, né? Todo o pensamento, né? Da onde vem, o que a gente investe com o nosso dinheiro, né? Que tipo de cadeia de produção a gente está botando o nosso dinheiro, investindo? Tipo, é uma cadeia que escraviza pessoas, é uma cadeia que terceiriza danos ambientais, né? Quem que a gente está colocando nosso dinheiro nesse mundo? Porque o nosso dinheiro é muito suado, assim, a gente tem que correr para conseguir ele, e aí dar na mão dessas mega empresas destruidoras do planeta é furada. Então, a gente incentivar, né, a compra de alimentos agroecológicos, alimentos agroflorestais, né, orgânicos, enfim, tudo isso eu acho que é imprescindível para a gente começar a fortalecer essa rede diferente, né? Essa rede que pode tomar o lugar dessa maldita rede que a gente vive junto, assim, né? A gente poder conviver. Mas, gente, obrigado pelas mensagens. Esperamos ainda, né, ver junto. E vamos ter tempo, sim, gente. Eu estou achando tempo é uma necessidade também, dos tempos atuais. Redundâncias à parte, mas é real, né? Então, segue com a gente no Instagram, que a gente realmente está estudando muito nesses tempos, como a gente consegue atuar e realmente fazer a prática, mesmo através de uma rede virtual, né? Sim. Como potencializar essa prática independente, gerando autonomia para cada um. Então, a gente está com muitas ideias e
e vai tentar ter braço para fazer tudo, mas o plano é realmente que a gente possa se apoiar, né, nessa rede aí humana em cooperação com a vida. E essa foi a pequena fala de final de Nada é pequeno. Agradeço muito a presença e a escuta de todos, gente.